Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba, e esse aqui é mais um Doutor Informação. A gente vai falar hoje sobre vacinas. De novo. Sim, por quê? Porque está começando uma nova campanha de vacinação do Ministério da Saúde, porque novos dados estão mostrando que a quantidade de crianças vacinadas, agora no momento especificamente contra sarampo e contra poliomielite, está cada vez menor nos últimos anos. E quando eu fiz os últimos vídeos sobre vacinas, eu tive contato com diversas pessoas que falaram que encontraram muitos estudos que eram contra a vacinação. E aí eu fui juntando diversos deles, inclusive alguns amigos me passaram listas prontas já de estudos que teoricamente eram contra a vacinação, que comprovariam que as vacinas faziam mal. E aí então eu comecei a fazer uma grande pesquisa, gastar um bom tempo nesses estudos para entender o que estava sendo dito. E esse é o meu apelo hoje aqui para vocês. Se você é uma pessoa que está pensando em vacinar ou não seu filho, se você é contra a vacinação, por favor, vá atrás de informação. Não pare nas mensagens de redes sociais. Não pare simplesmente nos sites que juntam essas informações. Vá até a fonte, pegue os estudos e leia os estudos por conta, se for o caso. Ai, dá muito trabalho. Sim, dá um trabalhão, mas é a vida do teu filho e daqueles que estão próximos de você que dependem desse trabalho. Então, se você não quer seguir a orientação da grande maioria dos médicos, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, então tenha muita segurança para fazer isso. Só que, para isso, pesquise muito e vá a fundo. Por que eu estou falando disso? Porque esses estudos que me foram passados, e uma das listas eu estou colocando aqui na descrição do vídeo, simplesmente apontavam conclusões que, quando você abre o próprio estudo, não tem aquela conclusão no estudo. Inclusive, a conclusão, às vezes, é oposta ao que estão dizendo. Então, nessas minhas pesquisas, eu observei, por exemplo, diziam que a vacina contra a gripe é ineficaz em determinado estudo. E aí, quando você abre esse estudo, você vê que, na verdade, eles avaliaram o que acontece quando você faz a vacinação de cuidadores de idosos, se isso muda o quanto os próprios idosos pegam de gripe, por exemplo, ou se isso não interfere. E num desses estudos ele diz que não adianta você vacinar os cuidadores, os idosos, porque os idosos acabam pegando a gripe de qualquer jeito. Mas isso é muito diferente do que dizer que a vacina não funciona. Aí tem outro estudo que comenta que aconteceram muitas das síndromes da morte súbita do lactente depois da vacinação. E aí quando você abre o estudo ele fala, nós observamos um certo número, mas a gente não faz essa ligação de causa e efeito. O próprio estudo diz que não existe essa relação. E aí outros estudos que avaliam, por exemplo, imunidade ou possibilidade de facilitar para a criança desenvolver asma depois da vacinação, os próprios estudos falam, a gente ainda não consegue fechar esse raciocínio, não é possível determinar que exatamente foi essa causa, que não teve algum outro fator que interferiu, e os próprios autores do estudo estão dizendo, nós não recomendamos não vacinar, porque os benefícios da vacinação são muito maiores do que os riscos que poderiam existir. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é, por favor, vão o mais fundo possível nessa busca de conhecimento se vocês querem ir contra a recomendação geral da maioria dos médicos, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, do FDA, do CDC. Então vão atrás dos estudos e leiam pelo menos a conclusão. É a vida da tua família que você pode estar prejudicando por estar confiando em alguém que está alterando as verdadeiras informações. E eu queria fazer mais um adendo ainda, que durante esse período de pesquisa eu tive contato com diversas pessoas que falavam que não confiavam, por exemplo, no Ministério da Saúde, não confiavam em governos, não confiavam nessas instituições que fazem avaliação das vacinas, porque o pessoal poderia ganhar muito dinheiro com isso, porque existiria uma trama e vantagens para eles por trás disso. Mas eu queria lembrar duas coisas. Primeiro, se você deixar as pessoas terem as doenças as quais as vacinas previnem, você vai poder vender muito mais remédio do que indicar a aplicação da vacina às vezes uma vez na vida e depois nunca mais poder ganhar dinheiro com isso. Só um ponto para refletir. E o segundo é lembrar que a Organização Mundial da Saúde, que preconiza a vacinação, é a mesma que preconiza o aleitamento materno. Quer dizer, ela não indica a compra de leites de fórmula, que poderia gerar dinheiro para um monte de gente. Ela também é contra o parto cesariana, ela é a favor do parto natural. Então também aí já cortaria um monte de vieses que poderiam facilitar para mais pessoas ganhar dinheiro em cima disso. Ela também é contra o cigarro, que também podia facilitar para um monte de gente ganhar dinheiro em cima disso. Então assim, de tudo isso que ela é contra, a vacinação ela sempre chega em cima e fala, por favor, vacinem suas crianças. Vale muito a pena, é importante não só para o seu filho, mas para todos aqueles que estão ao redor. Ficou claro? Se tiver mais dúvidas, manda pra gente. Lembra que você pode seguir a gente no nosso site, doutorinformação.com.br, também no YouTube, no Facebook e no Instagram. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. E eu vejo vocês na próxima, no Doutor Informação, porque conhecimento
é o melhor remédio.